Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros aqui nesta casa têm sempre um objetivo principal, que é o de levar não apenas a notícia da sobrevivência do espírito, coisa que as religiões cristãs normalmente fazem. Não apenas tratar da compreensão de certos desígnios ou ocorrências na nossa existência, considerados por muitos como punição, herdando a tradição dos antepassados, que fazia dos que estavam sofrendo réus, réprobos, condenados, fazendo com que, em muitos casos, identificado o sofrimento em um membro da família, para que esse processo não viesse a macular todo o grupo, escolhia-se expulsar do núcleo familiar, banir o ser mal formado, a criança nascida com debilidades no organismo, a fim de que isto não fosse visto pela comunidade como uma punição divina para aquele núcleo. Já tentava o homem desde esse tempo e desde muito antes fugir das repercussões negativas, fazendo de conta não ser com ele, fazendo de conta que aquele problema não era da família, mas era daquele que foi jogado na rua. É tradicional a história da coluna lactária em Roma, no mercado, ao pé da qual, coluna mesmo, de mármore, os enjeitados eram colocados na madrugada fria. Crianças nascidas, vitimadas por deformidades, por doenças ou não desejadas, por serem fruto de relacionamentos ilícitos, e que encontrariam ali, quem sabe, alguém precisando de um filho para criar, alguém desejando uma criança em desespero de causa, por não conseguir gerar o que era uma outra punição divina, assim interpretada àquele tempo. A doutrina espírita, diferente do que os pagãos já faziam e do que os cristãos continuaram fazendo, não tem somente a finalidade de explicar que os nossos equívocos produzem consequências. Que nós, quando atuamos em determinado sentido, nos comprometemos com aquilo que estamos fazendo, gerando consequências. Estas realidades pertencem às diversas religiões, que estão tentando, de uma forma um pouco mais clara ou até mais ingênua, convencer as pessoas de que é necessário transformar-se, usando argumentos diversos, entre os quais o de tomar uma parte do seu patrimônio, o de furtar o que as pessoas tenham de bens, como condição para que Deus possa atender nas suas buscas. A doutrina espírita, diferente de todas estas estradas que tentam chegar ao esclarecimento, algumas das quais começam a andar em círculos para que os seus seguidores nunca o atinjam, porque se atingirem o esclarecimento, não precisam mais de ninguém que diga por onde é o caminho. Diferentemente destes, o caminho espírita é muito claro, muito direto e com uma vantagem, ou várias. Vamos nos lembrar de algumas.
Primeiro, é gratuito, porque não mistura com as dádivas de Deus os interesses humanos. Primeiro diz ao homem que Deus é de graça, como são a chuva, o vento, o nascer e o pôr do sol, a vida. Em segundo lugar, diz que realmente nós somos os responsáveis pelas etapas evolutivas que nós estamos enfrentando. E esta responsabilidade passa por diversas interpretações pelas forças divinas. Porque, naturalmente, ninguém pode ser responsável se está num nível evolutivo que não sabe o que está fazendo. Portanto, os bichos, os animais, não podem ser responsáveis por morderem a perna de uma velhinha. Mas era uma velhinha tão inocente, não fazia mal para ninguém, cachorro malvado. Estrangula o bicho. Não. Esse cachorro vai para o inferno. Também não. Porque dentro da visão evolutiva, a doutrina espírita explica, e aí está já uma grande vantagem, que ninguém pode ser cobrado daquilo que ainda não possui. E se os animais não estão dotados de discernimento suficiente para saberem eleger entre duas circunstâncias, naturalmente não podem ser julgados, porque eles não são dotados de valores completos. Não entendem o que estão fazendo. De tal maneira, é certo isto, que o cachorro, para falarmos de um bichinho de estimação que todo mundo conhece, ele gosta muito de você, até o momento em que está comendo no pratinho de comida dele. Agora, mesmo tendo sido você quem pôs a comida para ele, dependendo do tipo de bicho e da evolução em que ele se encontra, se você chegar perto para tirar a comida dele, ele rosna para você. E ainda tenta te abocanhar. Algumas exceções existem a esse respeito. Existem cachorros que já estão muito ligados ao seu dono e que permitem isto. Mas a mesma coisa acontece com a fêmea quando dá cria. Ela também defende os seus filhotes contra toda a família. De tal modo que parece que em alguns casos deixa uma pessoa chegar pertinho, mas os outros nem pensar. Parece certas mães, quando têm filhos. Mas, nesse estágio evolutivo, o animal não está submetido à lei de responsabilidade. Ele está aprendendo, está recebendo as experiências, às vezes da dor, às vezes do sofrimento, às vezes dos problemas de saúde, mas não porque está resgatando coisas do passado. Não, ele está em processo de formação, como um ser que ainda não tem raciocínio completo. Ainda não tem a ideia plena, com começo, meio e fim. O impulso racional destes animais ainda é fracionado. Coisa que já não será mais assim quando atingir a idade da razão humana. Quando ele começa a renascer, este princípio inteligente dos animais, pelas transformações a que é levado no mundo espiritual, começa a renascer no reino hominal. Mas está renascendo num reino diferente, onde a inteligência já é completa, o raciocínio já é pleno, mas ele ainda não sabe nada. Ele ainda sabe morder. Foi o que ele trouxe do instinto. Ele sabe procurar o alimento, ele sabe sentir os odores, ele sabe reagir desta forma. Então, naturalmente que nos primeiros estágios evolutivos do ser humano, ele também não tem condições de decidir. Você que já foi pai ou mãe, assim que nasceu o seu filhinho, na primeira semana, o dia que ele chorou, você já pôs ele de castigo, não foi? Chorou muito, menino, vai ficar de castigo uma semana sem mamar. Por que você não fez isso com ele, apesar de ter chorado, esperneado, berrado, não deixado você dormir? Porque ele não sabe o que está fazendo. Mas ele é filho de gente inteligente. Ótimo! Pelo menos com essa atitude está demonstrando que ele errou de casa. Porque quem o está tratando desse jeito está demonstrando que inteligência é o que está faltando. Mas, por ser racional e filho de gente
que deveria estar raciocinando, isso não significa que a criancinha está plena e preparada para isto. Da mesma forma, o ser humano, nesse estágio primitivo, também não está pronto. Ele precisará passar pelos processos naturais do aprendizado. Ele vai crescer, ele vai enfrentar as dificuldades da natureza, ele vai passar por dores, vai ter problemas, mas não porque ele tenha feito alguém sofrer, mas porque ele precisa, através dos mecanismos da sobrevivência, da dor, da saúde, da noite, do dia, do bem-estar e do sofrimento, ele precisará desenvolver a capacidade de observação e de escolha. Portanto, nos estágios primitivo e semi-civilizado, o ser ainda não está sendo testado e não está sendo responsável pelos seus efeitos, os efeitos das suas atitudes. Se estiver sofrendo nestes casos, é exatamente o sofrimento decorrente do amadurecimento necessário. Como é o caso do bebê, que está sofrendo porque está com cólica. Não porque está com raiva de você. Está com cólica. Então aquela cólica faz ele sofrer e faz ele chorar como resultado. Também a mesma coisa acontece nos diversos estágios de crescimento da criança. A criança precisará passar por experiências. Quando ela descobre como é ser manhosa e que como ser manhoso ela consegue coisas, ai, coitado do pai e da mãe que se deixa dominar pelo seu lindo e santo demôniozinho em crescimento. Porque nessa situação, ai, você está falando que meu filho é um demôniozinho? Não, ele é um santo, bonzinho. Mas se você educá-lo, ele não está fazendo isso porque ele carrega maldade com ele, mas ele sabe como você funciona. Ele chora um pouquinho, todo mundo vai em cima dele. Ué, os grandes fazem isto, não é? Ai, tá doendo aqui. Ai, melhorou, mas passou pra cá agora. E agora, toma um remedinho. Ai, tomei, mas agora a dor tá na cabeça. Você nunca sara, porque tem medo que se sarar, ninguém ligue para você. A mesma coisa a criança já está aprendendo a fazer. Só que isso é relevante, isso é irrelevante no relacionamento. É compreensível, você sabe quando seu filho está mentindo, quando está contando umas lorotas para tornar a coisa, né, mais grave e você ficar lá com mais peninha dele. Agora, o estranho é você ver um adulto fazendo essas coisas. E o estranho é você ver o adulto estragando a saúde que diz que gosta de ter, para depois pedir que você cuide dele dando remédio, para que ele melhore, para continuar estragando a saúde dele. É isso que acontece. Se nós observarmos, o bicho não chega perto do ser venenoso, mesmo que ele tenha fome. Não vai lá comer o bichinho que está lá, que ele já passou por perto, já sentiu um cheirinho de ácido sulfúrico, falou, isso aí é meio perigoso. Uma vez só ele já aprende. Então ele não vai mais morder, né, o sapo venenoso, a rã envenenada, porque ela pode ser muito lindinha, muito graciosa, macia, até molhadinha, mas comeu aquilo é morte certa. O bicho sabe onde está o perigo. A não ser que ele seja imune ao veneno, ele não vai brincar. Você não vê cachorro brincando com cobra. Cachorro que já teve essa experiência, não passa perto nem de mangueira de jardim. Porque parece com a coisa feia. Agora, o ser humano é diferente. O ser humano sabe, porque é inteligente, sabe que aquilo que ele está usando faz mal. Sabe e continua usando, porque tem vontade e gosta. E quando começa a fazer mal, ele é inteligente, ele descobre meios de fazer remédio que combata o mal que ele está infligindo a si mesmo. E ele então combate este mal que ele reclama, para que assim que ele melhore, ele continue fazendo o quê? A mesma coisa. Usando as mesmas desgraças, se matando do mesmo jeito. E a hora que piora, toma o remédio. A hora que melhora, toma o veneno. Aí a hora que piora, toma o remédio. A hora que melhora, toma o veneno. Piora, toma o remédio. Melhora, toma o veneno. E assim acha que é inteligente. Nenhum bicho faz isso. A doutrina espírita então explica que
quando você está no estágio de discernimento, você começa já a responder pelas escolhas que faz. E esse estágio de discernimento, lamento informá-los, é exatamente o nosso. Todos nós estamos no estágio de discernimento. Já aprendemos o que é certo, o que é errado. E quando digo aprendemos, não me refiro ao nosso estado de estarmos vivendo numa cidade civilizada ou dita civilizada, de termos ido na escola, de termos feito os cursos, de termos conquistado conhecimentos técnicos. Não. Estou me referindo ao nosso estágio de amadurecimento espiritual. Nós estamos vivendo como espíritos em um período da existência no qual nossos espíritos já passaram por N experiências nas quais fomos já marcados por aquilo que é bom e por aquilo que não é. Tanto que hoje já recolhemos em nosso corpo, por efeito dos nossos desajustes, as consequências, para que nós, entendendo a dor, saibamos evitá-la. Se podemos então hoje receber a dose dentro daquilo que nós precisamos, esta lembrança tem uma finalidade, que é a de que hoje nós não cometamos de novo os mesmos males, como Jesus, há 2000 anos atrás, ensinava. Curando as pessoas, dizia para elas, vai e não tornes a pecar. Com isso estava explicando várias coisas. Primeiro, que ele estava daquele jeito porque tinha errado antes. Consequência, causa e efeito. Jesus dizia, vai agora que está bonzinho, nenê, passou a dor no joelho, passou a dor na cabeça, passou, então vai e não tornes a pecar. Primeiro, por quê? Porque isso que você estava sentindo era fruto do seu equívoco. Você já tinha feito coisas que não devia fazer, por isso estava sofrendo. Ou seja, seu espírito estava doente ao ponto de fazer coisas que prejudicavam o seu corpo. Agora Jesus diz, olha, eu estou tratando do corpo. Só que a doença continua na alma. Não se iluda achando que está tudo bom. Vai agora e não volte a pecar, não volte a agir do mesmo modo. Porque se você fizer isso, o que acontece? Coisa pior vai te ocorrer. Vai ocorrer, é claro. Você não está sadio. O seu corpo parece sadio. Mas o seu espírito continua com o mesmo problema que ele estava sendo tratado com a doença do corpo. A doença limitadora da vontade estava limitando aquele espírito na ação negativa, na ação nefasta que antes ele já tivera a ocasião de fazer. Agora, com o efeito da dor, ele estava dizendo, agora eu não posso fazer mais isso que dói. Eu não posso correr tanto que dói. Eu não posso dar o pontapé que eu queria porque dói. Então, você ainda quer dar o pontapé, ainda quer correr, ainda quer fazer o que não deve, e só não faz porque dói. Seu espírito ainda quer as coisas erradas. Então Jesus dizia, olha, agora, o seu corpo não vai mais doer. Só que não faça de novo as besteiras. Porque se você fizer, agora a sua dívida piorou. Porque além de não ter aprendido o necessário, você ainda recebeu ajuda. Antes a doença te freava, agora você não terá nada freando você, a não ser a sua vontade. Modifique-se, fique firme na sua deliberação de dar um outro rumo à sua vida, porque se você não fizer isso, pode se preparar, porque vem chumbo grosso aí. Jesus era poeta, a gente não é. Jesus fala, vai, não peques mais para que coisa pior não volte a te acontecer. A gente, para esclarecer bem o português, já falamos, cuidado porque a trovoada e o chumbo que vem é bem pior. Não se iluda. A doutrina espírita então explica que nós estamos nesse estágio evolutivo. Já temos noções, já fomos aqueles que estivemos, espiritualmente falando, nesse nível, saindo do ser ignorante, do ser primitivo, do ser semicivilizado, e agora sabemos como fazer as coisas. Ou pelo menos já temos lucidez suficiente para isto. E estamos aprendendo exatamente
pelos efeitos que chegam do mal ou do bem. E aí vem a outra coisa boa que a doutrina espírita fala. Diferente de outras religiões que usam o pecado, ou que usam o erro, usam a falta para explorá-los, fazendo a pessoa ter culpa redobrada e fazendo com esta culpa com que ela abra o cofre, abra o bolso, tire os escorpiões, as cobras cascavéis de todos os lugares onde está guardado o seu tesouro para dar-lo. A doutrina espírita não faz isso. Ao contrário, ela explica que do mesmo modo que nós caímos no poço, Deus nos dá a chance de sairmos do poço. E sair do poço significa que cada um de nós, por pior que tenha sido, por pior que tenha feito, ainda é esperado por Deus para fazer o bem. Para transformar em boas coisas as coisas ruins que fizemos. Para ajudarmos os outros, mesmo que já não sejam mais aqueles que nós prejudicamos. Para devolver ao mundo em lucro, no bem, o prejuízo que nós geramos nas nossas atitudes, na vida das pessoas. E isto não depende de pagamento. E não se substitui pelo pagamento. Como as outras religiões costumam fazer, faça tal penitência, pague não sei quanto, dê não sei quanto. A doutrina espírita não diz nada disso, porque não é assim. Não é assim que nós estamos no caminho. O cristianismo é um cristianismo de desprendimento. O cristianismo é um cristianismo de dar coisas dando-se nelas. E quando você não tem o que dar, você ainda tem a você mesmo que pode dar-se. Portanto, não é uma obra de quem tem recursos, nem uma obra de quem tem patrimônio, nem uma obra de quem tem bens. É uma obra de quem entende que é filho de Deus, como alma, um diamante sublime, capaz de levar esperança a todas as pessoas. Este cristianismo então explica que você, que às vezes está se olhando como uma fonte de problemas, uma fonte de equívocos, uma fonte de sofrimentos, pode transformar-se em uma outra fonte. Você pode gerar coisas positivas. Você pode ser aquele ou aquela que altere o rumo do barco da sua vida, se isto estiver nos seus planos. Que Deus não violenta a vontade de ninguém. Que é outro ensinamento que está ligado a este. Deus respeita em nós as coisas que nos deu. Deus nos deixa fazer o que quisermos, mas nos mostra os efeitos. Atingindo a idade do raciocínio pleno, nós somos convidados a olhar o que fazemos e o resultado dos nossos atos. E entender como funciona o universo neste nível em que estamos. Que coisa mais linda é você colocar-se ou ser colocado em uma indústria pelo proprietário que lhe diz: olha, esta sessão agora é sua responsabilidade. Você terá que ao final do ano apresentar tais e tais e tais efeitos ou produções. Mas eu não estarei aqui fiscalizando você. As regras são estas. Ali está a matéria-prima, ali estão as máquinas, a energia, o combustível. O procedimento como faz, os procedimentos estão nas diversas pastas, basta você estudar, você entender e você produzirá. Você já está capacitado para isso. Daqui a um ano, nós vamos ver o que você foi capaz de produzir. Ele não quer saber se você é um folgado, um bon vivant, se você levanta cedo e trabalha até anoitecer, ou você não trabalha e fica lá. Poxa, eu tenho até o fim do ano.
outubro eu começo. Vou ficar dormindo aqui em cima das máquinas, me abanando com os catálogos que me explicam como fazem as peças. Vou ficar aproveitando aqui a energia elétrica para ligar um ventiladorzinho, um ar-condicionado, ficar no computador, passeando pela internet. É escolha nossa. Mas nenhuma religião, como a doutrina espírita, nos dá esta condição de sermos adultos e responsáveis pelos nossos atos. Algumas dizem, o Senhor vai fustigar você com os raios do mal. O Senhor vai te chicotear com o chicote da violência, para que você ande na linha. Um Deus que faça isso não é bom. Um Deus que trate o adulto, o seu filho que cresce, como se ele fosse uma criança pré-adolescente, não é um bom educador. Por isso a doutrina espírita revela como Jesus já o fazia. Esse Deus que é generoso, que confia no filho, que escuta o filho dizer para ele, pai, eu sei que você é rico, eu sei que você gosta de trabalhar, que meu irmão também é um fanático, CDF, mas o meu negócio, pai, não é ficar aqui na fazenda, trabalhando de sol, desgraçado, ficar aqui no meio das formigas, o negócio é curtir a vida. Me dá minha parte na herança, que eu quero sair pelo mundo. E o dono da fazenda não recrimina o filho. E ainda que não tenha morrido, porque herança só existe depois que alguém morre, ele reparte a parte que lhe compete ao filho e lhe dá. E diz ao filho, cuidado meu filho, administra bem. E o filho sai então, vivendo a vida louca que resolveu viver. Gastando, e enquanto tem dinheiro, tem amigos. Enquanto paga as festas, tem companhia, se sente querido, o centro do mundo. Enquanto faz os outros sentirem-se bem remunerados pelos prazeres que fornece, ele se sente também querido, abastecido. Eu sou agora aquele que se realizou. Agora eu tenho amigos, agora eu tenho uma casa boa, agora eu posso viver de festa em festa. Até que acaba o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, acabam os amigos. E quando ele não tem mais com o que pagar, ninguém o convida mais para festa nenhuma. E ele começa a pedir ajuda. E aqueles que antes dependiam da ajuda dele fazem de conta que não o conhecem. Mandam-no trabalhar, que eles não estão ali para sustentar vagabundo. E então ele começa a padecer as decepções do mundo. O pai está na fazenda. Seu irmão está na fazenda. Não lhes falta nada. Vivem da abundância da fazenda. Mas ao ególatra, ao iludido, ao convencido, ao prepotente, ao ingênuo, ao ignorante. Agora resta a solidão, o abandono, a necessidade e a fome. Não tem quase o que comer. Mendiga pedaços de pão. Vê o cabelo crescer, rasgar-se a sua roupa. Não tem condições de tomar banho adequadamente. E então se surpreende por fim, quando se vê debruçado sobre um coxo onde os porcos comiam, disputando com os suínos a lavagem que havia sido colocada ali recentemente. Tal era a sua fome. Reduzido a isto por ele mesmo. E então, nesta hora, ele se recorda do pai. Ele se lembra que o pai tinha uma fazenda. Que os empregados do pai, os escravos do pai, agora tinham as suas casas. Que deveriam estar em suas famílias, ao invés de estarem comendo no coxo com os porcos. E ele então inveja a condição de servo do pai dele.
tem saudade, porque descobre que ele era muito feliz e não dava valor a essa felicidade. E sonha, dormindo ao lado dos porcos, depois de ter comido a lavagem azeda, em encontrar-se de novo com seu pai. Mas tem muita vergonha. Está apequenado pela própria ignorância. Destruiu nele mesmo esses laços de respeito que ele demonstrou não possuir com seu pai. Mas ainda assim, motivado pela sua penúria extrema, se anima a ir ver como está a fazenda do pai. Quem sabe, de longe, conseguisse ver o velhinho. Quem sabe, se reunisse muita coragem, falasse com ele. E assim o homem desfigurado, emagrecido, despenteado, sujo, esfarrapado, se acerca, depois de muito caminhar, da porteira da entrada da fazenda do pai. Lá está o capataz, seu velho conhecido. E o homem vê aquele mendigo parado à porta, vem saber o que ele precisa. E ele pergunta se o velho dono da fazenda ainda está vivo. Sim, está vivo. Será que era difícil falar com ele? O capataz não reconhece o moço, mas não se esquece da voz do filho daquele homem. Pede que ele espere na porteira, vai à sede da fazenda e conversa com o proprietário. Senhor, tem um homem lá na entrada que gostaria de falar-lhe. Eu não sei quem é, mas pela voz, eu tenho quase certeza que é o seu filho. Porque ele está irreconhecível. Ele é um mendigo. O pai então, que poderia lhe dizer, não conheço, não tenho mais filho. Um dia eu tive um filho que quis ir embora, para quem eu dei tudo que era dele. Não tenho mais filho desde aquela data. Este pai que poderia dizer da ingratidão e que poderia mandar um recado pelo capataz, enxotando o filho ingrato da porta da fazenda, ele se levanta, deixa tudo o que estava se ocupando e diz, eu vou lá ver. Se dirige à porteira e descobre que aquele pedaço de gente era carne da sua carne, sangue do seu sangue, alma da sua alma. E o filho, vendo o velhinho, ainda mais se arrepende. Ele diz, pai, eu estou aqui, não para pedir que você me receba como seu filho, não para esperar que você me trate como um dia eu fui tratado e não soube valorizar. Mas eu estava comendo com os porcos no chiqueiro, não longe daqui, e eu me lembrava de como você era generoso com seus empregados, como eles tinham uma casa, como eles comiam a comida sadia, que se colhia aqui mesmo. E eu senti tanta saudade, eu senti tanta falta, eu não tenho ninguém na vida. Todos os que pensavam serem meus amigos, não me aceitaram na condição de pobreza. E quando eu me vi assim, nesse estado, eu tentei sobreviver de todas as formas antes de bater aqui. Mas eu venho aqui te pedir que se você puder fazer a caridade, que você me aceite não como seu filho, mas como seu escravo. Que me deixe dormir em uma cama, em qualquer lugar desta fazenda. Que me dê uma casinha das mais pobres que aqui existirem. Eu te prometo servir como melhor empregado,
sem me pagar nada, sem pedir nem um centavo de salário, só pela satisfação de estar aqui de novo. E o pai, então, emocionado, o abraça. E lhe diz: meu filho, que bom que você voltou. E ao invés de encaminhá-lo para um buraco qualquer, onde ele estaria muito melhor do que estava lá fora, o pai chama o seu empregado principal, o seu capataz, e ordena: vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido foi achado. Mate os bois, pegue os animais mais bem engordados, convide os vizinhos, vamos fazer uma festa. E então retira do seu dedo de pai, o anel, e coloca o anel no dedo do seu filho. Porque não quer o seu filho como seu servo, quer o seu filho como seu amigo, como aquele que o ajuda, como aquele que se arrependeu do mal que fez, como aquele que deseja consertar-se. Nenhum conselho que o pai lhe desse, nenhuma palavra de advertência que fizesse, iria convencê-lo a ser diferente, a não ser a vida de sofrimento que ele resolveu ter, empenhando-se em gastar aquilo que não era dele, mas que era ainda assim concessão do seu genitor. Agora não. Desbastado pela vida, sofrendo pela ignorância e pelos efeitos que essa ignorância produziu nele mesmo, agora estava pronto, agora seria um bom filho, agora voltava a poder agir como aquele herdeiro verdadeiro. E então faz-se a festa em que ele se vê de novo recebido como herdeiro daquele fazendeiro rico. Este é o sentido mais lindo da nossa relação com o Pai, o dono da fazenda da vida, que compreende nossas insanidades, que nos dá a saúde que a gente joga fora, que nos dá a inteligência que a gente desperdiça, que nos dá as mãos que a gente usa como arma para ferir os outros, que nos dá o sentimento que a gente aproveita para criar armadilhas e usá-lo para que outros sejam enganados. No entanto, o Pai está esperando. Não está esperando que a gente lhe pague, que a gente lhe devolva tudo que tomou por empréstimo. Não está desejando que a gente faça um cheque e abasteça o banco para sermos perdoados. Não. Está desejando apenas que nos arrependamos das coisas erradas que fizemos. Que o procuremos com coragem e vergonha e digamos: Senhor, eu não quero mais ser a mesma criatura. Desejo ser diferente. Me ajude. Sei que não sou digno de entrar na tua casa, mas deixa eu ficar aqui na porta. Deixa eu ser um simples servo. Não precisa me chamar de filho, mas eu saberei que estando aqui, serei mais feliz do que se estivesse lá fora. A boa notícia do cristianismo espírita é que você engendra o seu futuro com o olhar luminoso do Pai que te espera. Não como filho doente, não como filho problema, não como alguém que já chafurdou no lodo, mas como alguém que já quer sair dele. Que sorveu todo o seu odor horroroso, que deixou no seu corpo as marcas e as nódoas do desatino, do equívoco, mas que agora tem tempo
para fazer diferente as coisas. Por isso a doutrina espírita quer que as pessoas entendam, como Jesus também queria, que somente o bem que a gente faça, sem interesse nenhum em nada, corresponde a esse brilho confiante do olhar do Pai sobre os nossos destinos. Somente nosso sincero empenho em voltarmos à fazenda de Deus para sermos servos, não servos da religião, não servos da igreja, não servos de qualquer movimento, mas servos do bem em qualquer área. Somente isto, de verdade, atesta que nós já não estamos mais no nível dos bichos, dos animais irracionais. Que nós estamos aprendendo o que viemos fazer no mundo, por conhecermos as leis do universo e saber nos conduzirmos de acordo com elas. Não mais crianças que choram esperando a mamadeira, mas seres que agora dizem: Senhor, aqui estão minhas mãos, posso trabalhar nesta obra. Não importa que eu tenha o ano inteiro para produzir, preciso produzir todos os dias. Preciso aproveitar todas as horas. Preciso ser eficiente em todos os minutos, com o melhor, porque ninguém me dá o emprego que você me dá. Pelo salário da felicidade de eu construir o meu amanhã. Qualquer homem que seja seu patrão, percebendo que você não está produzindo como ele espera, ou porque está com um problema na sua casa, ou porque está doente no seu corpo, ou porque está com alguma dificuldade emocional, qualquer patrão do mundo que vê que você não corresponde ao que ele está investindo em você, te demite. E você fica com outro problema. Mas Deus nos dá a sessão toda para a gente tomar conta, por um ano, por uma vida, nos dá um corpo, que é uma máquina perfeita, nos dá a vontade, nos dá a capacidade de discernir, nos dá os planos para que o bem possa ser as peças que produzamos. E mesmo que a gente destruir a sala, mesmo que a gente não fizer nada, mesmo que nós rasgarmos todos os manuais que nos ensinam, Ele não nos demite do emprego até o fim do prazo. Quem sabe, se aquele insano funcionário dos primeiros meses se arrepende, e então, da metade para frente do ano que lhe falta viver no emprego, ele pode trabalhar e produzir em dobro. Quem sabe se arrepende, quem sabe fica com vergonha do que fez, quem sabe passa a ver Deus como seu amigo, não como seu patrão. E a partir de então, age como adulto, age como um bom funcionário, um funcionário arrependido, um funcionário que quer aproveitar o tempo perdido e multiplicar as peças que fabrique. Já descansei demais, 6 meses sem fazer nada, já desperdicei a minha saúde fazendo coisas que a prejudicaram metade da vida. Puxa vida, enquanto Deus não me tirar deste emprego, vou produzir o máximo que posso. Vou me empenhar todos os dias, porque Deus não vai me demitir. Mas quando chegar o fim do período, o que eu vou apresentar a quem confiou tanto em mim? A quem me deixou trabalhar livremente, sem pressão, a quem me deu as condições, a matéria-prima, o ensinamento de como fazer, a energia elétrica, as máquinas, que eu vou apresentar para ele? Que vou dizer? Dormi,
quebrei as máquinas, estraguei as instalações, depredei a terra. Se você fizer as contas dos anos que em média um ser humano vive, e considerarmos que um ser humano hoje do nosso país em média possa viver 70 anos, já se perguntaram quantos bichos morreram para que nós vivêssemos 70 anos? Quantos bois foram assassinados para que nós os comêssemos? Quantos frangos, quantos peixes, quantos legumes que tinham a sua vida de felicidade, no seu pezinho verdinho lá, ou debaixo da terra, ou estavam no seu galinheiro podendo fazer, dos seus sonhos, os sonhos dos seus filhinhos, botando os ovos e chocando-os. Quantos deles morreram para que terminassem em nossas entranhas? Um único ser que devora, ao longo de 70 anos, quem sabe 10 bois, 300 frangos, quantidades sem conta de peixes, de sementes, que são coisas vivas, e que podem, para sustentar a sua estrutura física, podem fazer isto com autorização celeste, não para abusar disso, mas podem fazer isto. O que vamos dizer para todos os bichos que morreram para que nós existíssemos? Vamos olhar para os animais que perderam a sua vida sem reclamar e dizer: vocês morreram em vão, porque eu fui pior do que os bichos. Eu só os devorei. Não me fiz bom para ninguém. Não os defendi. Não procurei criar leis que defendessem as vidas inferiores. Ao contrário, mais fiz ainda para explorá-los. Como iremos olhar estas coisas? Devoradores de bichos, exploradores de pessoas, indiferentes consigo mesmos, destruidores de destinos. Será muito triste que nós acordemos do outro lado da vida, quando terminar o tempo do nosso emprego, com isto na consciência. Por isso é que o Cristo fala: aproveite o trabalho da última hora. E não reclame da sua doença, não reclame do seu problema. Você está com aquilo que precisa para fazer o bem apesar disto. Você não veio à terra para que isto acabe com você. Você está no mundo para provar que, acima disto, você é capaz de ser bom, de ser filho de Deus. E essa é a grande notícia. É que você que veio hoje aqui para encontrar a cura, mesmo que não a encontre, pode ser a melhora de muitas pessoas. Pode ser o bem de muita gente. E se a gente aprender a dar sem receber, se a gente aprender a prestar amor aos outros, não conseguindo aquilo que sonhávamos para nós mesmos, com que maior decência Deus olhará para este filho. Ele dirá: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, porque soubeste esquecer de você mesmo, eu não te esqueci. Há uma das histórias muito lindas de um dos livros, A Eterna Mensagem do Monte, da nossa irmã Célia Xavier de Camargo, em que um indivíduo que está doente, paralítico, fica sabendo que Jesus está curando em uma localidade próxima. Entendido por próximo, algo que a pé exigiria um dia de jornada. E então ele solicita a um amigo que tinha saúde suficientemente boa, que o ajudasse a ir capengando, arrastando, mas que chegasse lá onde estava o Senhor, porque ele tinha certeza que seria curado.
O amigo deixa os seus afazeres, também empenhado que o seu companheiro pudesse encontrar a cura, e o arrasta, como uma multidão também toma a mesma direção de onde está Jesus. E naturalmente o volume que envolve o Divino Mestre naquele dia de curas vai fazendo com que se torne difícil que este homem aleijado conseguisse chegar próximo de onde estava o Senhor, para que ele também fosse curado. Mas ele não perde a esperança, o seu amigo está com ele. Vamos, eu te empurro, você vai aí, não desanima, que nós vamos conseguir. E quando chegam perto, chega a vez de estarem aqueles mais próximos de Jesus, prontos para a cura, um dos discípulos diz: o Senhor está muito cansado. Só há energia para mais um doente. E é a vez desse moço. Mas ele olha para o lado e vê alguém muito pior do que ele. Alguém que iria deixar de ser atendido. Alguém que provavelmente, talvez, nunca mais conseguisse encontrar Jesus, tal o estado dele. E então, condoído do seu semelhante, este aleijado diz ao discípulo que estava chamando o último para receber o tratamento: deixa ele ir no meu lugar. Dá o seu lugar para o seu semelhante. Então aquele pobre infeliz é levado até o mestre que o cura. E a multidão se dispersa porque havia acabado o espetáculo. Como a multidão olha para as coisas lindas, sempre como se fosse um espetáculo ou um show. É hora de ir embora. E ele volta para a sua casa, aleijado, carregado por aquele amigo que agora no caminho não faz outra coisa a não ser ofendê-lo. Seu idiota, seu imbecil. Você me faz te arrastar, carregar você, aguentar você até aqui, e na sua vez você faz isso. E ele não fala nada, porque é verdade. Ele havia dado lugar que podia ser dele para um outro infeliz. Ele aguenta a hostilidade do seu amigo, entre aspas, nos xingamentos, nas agressões, e anda o resto do dia. Nunca mais, mas nunca mais você ouse me procurar para pedir que eu te ajude. Vai morrer desse jeito se depender de mim. Ainda assim ele agradece. Agradece o braço forte que lhe serviu de apoio. A energia que ajudou a transportá-lo até Jesus. E a levá-lo de volta. E então, depois de se despedirem, o homem vai para seu casebre, onde começa a pensar em tudo que tinha visto, em todas as coisas que tinha presenciado, na multidão dos aflitos que ele não conhecia, na dor alheia, que ele viu muito maior do que a dele. Começa a lembrar-se de Jesus, generoso, a esgotar-se, para que os homens entendessem o que era necessário fazer para que amassem uns aos outros. E então, meditando na emoção de ter estado tão perto do Cristo, cansado pela jornada de ida e volta, adormece, sozinho na sua casa. E durante a noite, sem entender como, suas forças se renovam, sua carne se modifica, seu corpo se transforma, e quando o sol raia no horizonte, ele se levanta sozinho da cama, porque estava curado também. Pela distância, o amor do Cristo o havia tratado.
mas pelo seu desprendimento, ele já mostrava que não precisava ser doente ainda. Lembremos-nos disso, queridas irmãs, queridos irmãos. Lembremos-nos que nós não precisamos vir aqui, como se fosse aqui o lugar onde o bem faz o que pode fazer em qualquer lugar, aonde você estiver. Se de verdade você desejar ser agente do bem, não importa quanto mal já tenhamos feito, apesar de tudo isto, apesar de todo ele, temos o universo a nos esperar. E por mais tempo que estejamos na condição de uma pedra de carvão, nunca se esqueçam que, como diamante, o carvão também vai brilhar. Nunca se esqueçam de que, como espíritos, cada um de vocês haverá de ser Jesus também. Não importa quanto tempo demore isto. Filho de Deus como todos somos, não podemos imaginar que seremos menos do que Jesus é um dia. Mas aprendendo com esse aleijado, nós aprenderemos como chegar mais depressa aonde Jesus está. Pensem nisto quando entrarem na sala de passe. Abram o coração. E lembrem-se que aí dentro é que está o problema. Mudem isto. E todas as coisas também mudarão. Muita paz. Senhor, com que alegria nos unimos em Teu nome, para a continuidade do aprendizado, que nos transforma a alma, muitas vezes motivados pelo desejo de melhorar o corpo. Agradecer pela ação espiritual de irmãos invisíveis, que constantemente ao nosso lado, tantas vezes nos aconselharam a não fazer as coisas perniciosas que gostamos e não foram escutados. Quantas vezes, pregando no vazio, no deserto da nossa indiferença, estes amigos generosos ofereceram-se na atenção, no conselho, na paciência, sem qualquer resultado. Mas então chegam as consequências. Brotam em nós enfermidades ou dores. E a partir de então, nos abrimos para buscas que possam solucionar nossos problemas. E ali encontramos, Senhor, estes mesmos amigos. Talvez se fôssemos nós, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, diríamos: agora que você está sofrendo, vem pedir a minha ajuda, procure outro. Mas o amor que os move, este amor que a gente ainda não aprendeu a viver, e que com eles poderemos ter um bom exemplo, este amor os mantém atentos sobre a nossa invigilância, sobre a nossa infância espiritual. E então, com que alegria, nos carregam no colo novamente. E por muito terem se esforçado para nos verem sãos,
redobram os esforços para nos ajudar quando doentes. Obrigado, Senhor, porque de todas as formas possíveis, a tua solicitude marca em nós, pelo selo do amor, a presença divina em nossos caminhos. Mesmo quando desejemos cometer os desatinos, mesmo quando prefiramos estar sozinhos, mesmo quando, por causa destas coisas, nos encontremos com a dor, o amor está vigilante, desejando nos reerguer, nos ensinando a olhar adiante e seguir ao horizonte que nos espera, do bem a fazer, da transformação verdadeira. Obrigado, Senhor, por esse instante. Aqui, em qualquer lugar do Brasil ou da terra, ajuda-nos, Senhor, porque somos ainda a alma que erra, mas que te procura com sinceridade. Ajuda-nos com a tua bondade. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa os teus